Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Mariana Godoy. E eu sou Felipe Colodino. Está começando mais um Boletim P no Festival 2026. Ser ou não ser? Eis a questão. Felipe, você sabia que essa é a pergunta mais famosa do universo do teatro e ela também está aqui no Festival de Curitiba? Olha, eu não sabia, mas quem pode dizer um pouquinho sobre isso é o repórter Anthony Maximiliano, que acompanhou um pouquinho da peça Hamlet. Sua história será comida pelos animais e isso me deixará feliz. Na tarde desta terça-feira, 7 de abril, quem passa pela Praça de Neuza Marques encontrou uma cena diferente. No meio do movimento do centro, começou uma apresentação de teatro ao ar livre. O espetáculo, Hamlet, sua história será comida pelos animais e isso me deixa feliz, faz parte do Mostra Fringe da 34ª edição do Festival de Curitiba e propõe uma releitura contemporânea de Hamlet. A Ofélia morre afogada. Criada pelo coletivo Nexo. A montagem parte de diferentes formas de interpretar a obra para construir uma nova abordagem da história. O que mais falta mesmo é daquilo que eu não pude viver. A gente esbarrou em Hamlet e começou a pesquisar pequenas amostras da atmosfera do Hamlet, que, como qualquer clássico, consegue jogar a gente para todos os lados possíveis. E especificamente no nosso coletivo, no nosso encontro, a gente percebeu que tinha uma presença muito grande de um fantasma que, resumindo porcamente, é o fantasma do patriarcado. Que essa coisa que passa de família em família, de geração em geração, se perpetuando ao longo dos anos e vem desde lá de 1600 até agora em 2026. E um exemplo literal dessa situação é o pai do Hamlet morrendo e reaparecendo como um fantasma, falando para ele vingar a coroa e perpetuar o nome dele e seguir com esse fantasma que não é perceptível. Em todas as lamentações do céu, do mar, do mato, do chão, eu, louca, morta. Vim assistir Hamlet hoje, eu tô me organizando para participar do Festival de Curitiba e gostei da peça, achei bem importante retratar nesse momento que a gente está vivendo, né, as questões de gênero todas, as violências que nós mulheres sofremos, o apagamento da nossa história, retratar-nos como essas loucas, né, enfim, uma história sempre secundária. Então, acho que acontecer assim em praça pública, onde tem trabalhador passando durante o dia e tudo mais, é bastante importante, assim, né, então, que a gente siga fortalecendo a cultura popular de rua. Diretamente do Nordeste para o Festival de Curitiba, a companhia Carroça de Mamulengos apresentou o espetáculo Histórias de Teatro e Circo, as 3 gerações de arte brincante. As repórteres Alice Ernsten e Bianca Hammer nos contam como foi essa experiência. Na coletiva de imprensa da companhia Carroça de Mamulengos, Carlos Gomide contou sobre o processo de criação da peça Histórias de Teatro e Circo, que, segundo ele, é um espetáculo movimentado ao longo dos anos e contém mais de 3 gerações atuando. Por mais que seja encantador o nosso espetáculo, por mais emocionante seja, por mais belo, será muito pouco, porque a maior arte é a vida, aquilo que nós pudermos fazer para tornar o mundo melhor. A peça aconteceu nos dias 1 e 2 de abril, no Teatro Bom Jesus, às 8 da noite, e foi finalizado com palmas e cortejo do público, com as 2 sessões lotadas. E é isso, vamos embora, alguém quer dar um parabéns? João Gomide, ator do espetáculo, reforça a importância da continuidade cultural no ambiente familiar, além de levá-la para diversos públicos. Então, essa percepção do público de ver 3 gerações são a partir dessas metas para cá, né? A reportagem foi produzida por Alice Ernsten e Bianca Hammer. De 4 diferentes regiões do nosso país, os grupos Coletivo Negro, Coletivo Protagonistas, Grupo de Teatro Magilute e Companhia Plágio discutem o modo de produção e ação das artes cênicas nos diversos contextos do nosso país. A repórter Amanda Gonçalves traz um pouco dessa conversa. No Espaço Cultural da Capela Santa Maria, ocorreu uma conversa entre os representantes de 4 companhias que estão com os espetáculos em cartaz no Festival de Curitiba. O Coletivo Negro, o Grupo de Teatro Magilute, o Coletivo Protagonistas e o CIA Plágio. O encontro teve como tema central os modos de produção e as formas de financiamento dessas companhias. Os artistas compartilharam de onde vêm os recursos para suas criações, destacando a importância dos editais de fomento à cultura, além de explicarem como os lucros são distribuídos entre os integrantes.
A discussão trouxe um olhar mais técnico sobre os desafios de viver exclusivamente da arte. O Fundo de Apoio à Cultura, que é um programa dentro, que é da Secretaria de Cultura, e outros programas, como o Conexão Cultura, que é um programa de financiamento de intercâmbio de viagens, seja para apresentação em festivais, seja para cursos, para intercâmbio entre companhias. Também foram levantadas questões importantes. Mesmo com a existência de políticas públicas de incentivo, os grupos ainda precisam assumir múltiplas funções para se manter, já que é extremamente difícil sobreviver apenas com apoio governamental. Antigamente não se entendia muito bem teatro negro, aí a gente era meio que colocado em outra caixinha, que é menor, menos grana, parece que a gente não conseguia acessar algumas coisas. E agora sim, o teatro negro existe, está aí, vamos lá, vamos contribuir. Outro ponto abordado foi o impacto das limitações financeiras no processo criativo. Muitas vezes, ideias deixam de ser desenvolvidas por falta de recursos, evidenciando como o aspecto econômico pode impor barreiras à criação artística. Ao final, ficou uma reflexão provocadora. Como fomentar novos grupos sem deixar de sustentar aqueles que já atuam há mais tempo? O bate-papo foi encerrado com a abertura para a participação do público, que contribuiu com perguntas e reflexões sobre os temas discutidos. A peça Império Circus Peri, do sonho em realidade, reúne a quarta geração do artista Peri e leva a mágica do circo por todo o Brasil. O repórter Luiz Miguel Ribeiro conta mais pra gente. Trazendo palhaçadas, acrobacias e muita emoção, o circo deu sua cara com maquiagem e nariz vermelho no Festival de Curitiba. O Império Circus, companhia circense paulista, arrepiou a plateia em apresentação nas ruínas de São Francisco. Eu gosto muito desses espetáculos, principalmente de palhaçaria. E aqui eu vi que parece que o circo veio para a comunidade. Eu acho uma oportunidade única. Eu vi aqui a presença de algumas escolas, alguns estudantes e também da comunidade. O espetáculo trouxe números tradicionais, mas também apostou em atrações modernas para conquistar o público. Uma das pessoas encantadas com a apresentação foi Jacira Fragoso, frequentadora assídua do festival, que conversou conosco no ano passado. Ela relata a felicidade em ver a continuidade do circo. E a gente não pode perder esse fio do circo. Ele vai ter que continuar pro resto da vida, geração em geração pro resto da vida. Em meio ao drama do festival, o pilar da comédia deu suas caras aqui nas ruínas de São Francisco, anunciando o Império Circus como o rei do show de Curitiba. Pra gente é um prazer imenso, né, estar em Curitiba. Já estive em Curitiba já tem pelo menos uns 20 anos atrás e agora retorno, né, para esse festival. Para nós é gratificante sair do estado de São Paulo e vir diretamente para cá justamente para esse tipo de apresentação. A Império Circus é um sonho realizado do meu pai, que a gente deu seguimento para a vida, né, deu seguimento ainda da vida dele em realizar esse sonho dele. O Arco e a família trazem um diferencial do Circo Império. E em meio a um passado esquecido, o circo se ergueu sobre as ruínas, como se a alegria insistisse em florescer entre os destroços. Imagine uma peça de teatro totalmente muda, apenas com a linguagem de sinais. Essa é a proposta do espetáculo Sopro da Liberdade, baseada no livro O Grito da Gaivota. As repórteres Rebeca Marques e Júlia Albuquerque vão contar um pouco mais pra gente sobre isso. Nesta sexta-feira, pela Mostra Surda de Teatro, a atriz e diretora Renata Rezende, junto à companhia teatral Em Sinalizar, trouxeram à Capela Santa Maria um espetáculo recheado de inclusão e reflexão. O monólogo Sopro de Liberdade foi inspirado em O Grito da Gaivota, autobiografia da francesa Emmanuelle Laborie, referência para a comunidade surda mundialmente. A trama relata como a atriz surda teve seu primeiro contato com a linguagem de sinais, suas descobertas e os desafios que enfrentou. Olá, eu sou a Renata, eu sou surda, sou atriz surda, e essa peça, O Sopro de Liberdade, a autora, ela é uma autora francesa. O livro que ela escreveu é um livro bem antigo. E quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, comecei a pesquisar sobre as histórias de pessoas surdas aqui do Brasil. E elas se casavam com as histórias.
E são as vivências que acontecem e permeiam até hoje. Então são identidades que circulam até hoje, né? Assim, e são surdos que têm essas identidades do mundo afora. Se a gente visitar qualquer outro país, as vivências e as histórias serão sempre parecidas. Então eu fui captando essas histórias ao longo dessa pesquisa, desse trajeto, e escrevi essa peça, né? E falei, eu quero apresentar isso. A montagem contou com diversos elementos sonoros, a fim de impactar pessoas ouvintes, fazendo-as refletir e compreender todo o processo de vida de ser surdo. Bom, quando a gente fala de crianças surdas, é um dos maiores impactos que a gente sente. Porque, na verdade, a gente não é um teatro só para crianças. Não é para crianças em si, na verdade, mas todo mundo se emociona. E a gente vê ali quando tem as bonecas e a gente entrega para as crianças, porque elas têm esse interesse, né? Então é impactante para elas, porque elas se sentem iguais. Elas se identificam com esse personagem, com essa boneca, né? Então a gente interage, porque também ela, como uma criança surda, também tem suas histórias e as suas vivências. E eu já vejo ela sinalizando, porque a gente não via isso antes, né? Era sempre oralizada. Então hoje, quando eu vejo as crianças me vendo no palco, sinalizando, porque as crianças não frequentavam esses espaços e hoje elas estão aqui. Então é importante a mostra por conta disso, para que as crianças frequentem esses espaços. Eu não sou muda, minhas mãos falam. Essa frase dita pela personagem Emanuela durante a peça transmite sua essência. A atriz utilizou seu corpo como grande meio de expressão, com danças e movimentos que preencheram a capela de comoção e aplausos. A minha performance, o meu corpo todo ligado, porque o texto, eu não ia ficar ali só sinalizando, né? Porque isso daí ia dar sono em vocês. Eu tinha que pensar em cenas que eu ia organizar, em como o meu corpo ia se adentrar essas cenas, para que as pessoas que estivessem me assistindo compreendessem, né? Então eu captei ali as partes principais e joguei isso visualmente. A artista também comunicou emoções, como angústia, tristeza, euforia ou confusão, através de elementos visuais, como a iluminação, que mudava entre cenas. Minha mãe é surda e quando eu era pequenininha, 5 anos de idade, eu não entendia ela muito bem. Com 6 anos, ela tentou conversar comigo em Libras e tentou me ensinar. Ela me ensinou o alfabeto, tipo A, B, C, D. Aí daí eu comecei a entender que ela era surda. Comecei a entender que ela não ouvia, que ela tinha dificuldade para ouvir falar. Aí eu comecei a brincar com ela, professora, para tentar ver se ensinar alguma palavra para ela. O espetáculo Sopro de Liberdade foi apresentado pela primeira vez em Curitiba em exibição única, mas também já passou por diversos estados do país, levando ao público a importância da expressão artística em Libras. Essa edição do Boletim UP do Festival de 2026 fica por aqui. A gente se vê amanhã. Isso aí, Felipe. E se você quiser saber mais informações sobre o curso de jornalismo da Universidade Positivo, você pode vir no nosso Instagram, @jornalismop. A gente se vê amanhã. Tchau! Tchau, tchau!